Olá, gente, tudo bem? Tudo bom, pessoal do terceiro ano? Vamos falar um pouquinho sobre os meios de transportes. Isso, vamos falar um pouquinho sobre a evolução deles com uma história do nosso mundo, não é? Porque de repente, assim, os homens das cavernas não começaram a andar de avião de repente. Não começaram a andar de carros e de limusines de um dia para o outro. Tudo veio, com o passar do tempo. Em descoberta, o homem foi se modernizando no meio de transportes, para atender também a uma necessidade. Vamos estudar isso hoje? Então vem cá comigo. Vamos aprender um pouquinho sobre essa produção e marcos de memória através dos meios de transporte. Olha aí, trouxe uma imagem para vocês bem bonita, para refletir que o nosso mundo globalizado, ele necessita sempre estar em evolução. E no meio de transporte foi um cano de escape para certas coisas também. Eram os meios de transporte que transportavam mercadorias, que levava de um lugar para o outro e que teve bastante importância na história do nosso mundo. Vamos lá. Transportes. A palavra transporte vem do latim trans, que quer dizer de um lado a outro, e portare, que quer dizer carregar. Transporte é um movimento de pessoas ou de coisas de um lugar para o outro. Os transportes podem se distinguir pela possessão. O transporte público é destinado a qualquer pessoa e o privado é restrito somente a quem os adquiriu. Então, nós temos aí, para começo de conversa, os transportes públicos e os transportes privados, tá bom? Os transportes contêm três elementos. A infraestrutura é a malha de transporte, ou seja, a rodoviária, a férrea, a aérea, a fluvial, a tubular, ou seja, é o meio pelo qual os transportes vão se locomover. Temos os veículos, que são automóveis, bicicletas, ônibus, trem, aeronaves, que utilizam essa malha, que é a infraestrutura, ou seja, a infraestrutura é por onde ele vai. O veículo é o que vai por cima dessa linha, dessa malha, né? Desse caminho. E as operações, que são as formas de como o veículo utiliza a rede, como leis, diretrizes e códigos, tá certo? Ou seja, é o que rege para organizar, né, o transporte, a ida e vida das pessoas. É as leis de trânsito, é os códigos, as placas. Os meios de transportes podem ser divididos em: temos os meios de transportes terrestres, certo? Carros, ônibus, trem. Temos os aquáticos, navio, canoa, barco. Temos os aéreos, que são os aviões, helicópteros, balão. E temos o tubular, que é o gasoduto, o oleoduto, que são aqueles canos, né, que ficam ali debaixo da terra, né, ou até aparentemente mesmo, que transportam certo tipo de material. Gasoduto, gasolina, oleoduto, óleo, entendeu? Olha aí, um armadozinho para você entender os meios de transporte. Temos os aquáticos, os terrestres, os aéreos, tá vendo? Observou? Ótimo, maravilha. O transporte no Brasil. Até a década de 1950, lá atrás, bem antigamente, a economia brasileira se fundava na exportação de produtos primários e, com isso, o sistema de transportes limitou-se aos transportes fluvial e ferroviário. Fluvial por rios, ferroviários por linhas de trem, né? Com a aceleração do processo industrial, ou seja, as fábricas crescendo, produzindo muito para lá e para cá, teve que se ter um meio de onde levar aquela mercadoria. Então, na segunda metade do século XX, ainda lá atrás, a política para o setor concentrou-se nos recursos do setor rodoviário. Ou seja, começaram a ver a questão das rodovias, os caminhões, os tremeiões, entendeu? Como resultado, o setor rodoviário, o mais caro depois do aéreo, movimentava no final do século
mais de 70% das cargas. O transporte aéreo vem passando por um significativo desenvolvimento, ou seja, a cada dia esses transportes do nosso Brasil, ele vem se modificando, se modernizando cada dia mais. Vamos lá. Hidrovias. Hidrovia é uma via navegável, certo? Utilizada por meio de transportes aquáticos, barcos, navios ou balsas, para transportar mercadorias e passageiros em oceanos, em mares, lagos, rios. Para ser navegável, alguns fatores influenciam. A largura da hidrovia, certo? Ou seja, tem que ser um local amplo para poder lá a balsa, né, se movimentar. Composição do fundo, a profundidade para poder passar grandes navios, ou seja, tem que ser fundo, local. A dinâmica dos ventos, porque tudo isso influencia. A presença ou não de pontes e outros obstáculos, como cachoeiras e corredeiras. As hidrovias são úteis no transporte de cargas de tonelagem a grande distância, principalmente lá no Amazonas. Muita coisa é transportada por balsas. Elas são bem mais vantajosas quando comparadas com o transporte rodoviário e ferroviário, em termos de custo, capacidade de carga, economia de combustível e também de menor impacto ambiental. Por quê? Quando a gente está lá usando algum transporte por meio de rodovia, a gente vai ter que gastar com combustível, consequentemente vai haver a queima desse combustível, a gente vai poluir o ar e aí vai ter um impacto ambiental, certo? E geralmente que as mercadorias que são transportadas por hidrovias, né, elas são de grandes cargas. Então, é mais fácil carregar grandes cargas em balsas, por exemplo, do que num caminhão, tá bom? Demora mais, hidrovia é mais rápida. Quais são as desvantagens? São pouca flexibilidade, baixa velocidade às vezes e elevados investimentos na estrutura portuária, construção de eclusas e canais, porque tudo isso tem que ter um investimento, tem que ter, eu vou parar a balsa em qualquer lugar? Não, tem que ser um material bom até para confeccionar aquela balsa e também onde elas possam ficar paradas no porto, tem que ser um local adequado, tá bom? Então tem esses investimentos, um pouco mais caro, mas existe, mas que não chega a ser desvantagem, mas é preciso dela por uma questão de necessidade. Transporte hidroviário no Brasil. Foi o primeiro meio de transporte instalado no período colonial. Então, lembra daquelas caravelas, daqueles barcos que vinham lá de Portugal? Pronto, foi o primeiro meio de transporte a vir transportar alguns tipos de mercadorias, principalmente os nossos negros, né? Infelizmente, os nossos africanos. Hoje, é o sistema de menor participação no transporte de mercadorias no Brasil. Como a tecnologia foi avançando, foi se deixando mais esse processo hidroviário mais para trás. Isto ocorre devido a vários fatores. Apesar de termos uma grande riqueza fluvial, muitos rios do Brasil são de planaltos, ou seja, tem uns locais meio íngremes, meio complicado de se passar. Apresentando-se em cachoeirados, ou seja, muitas cachoeiras, dificultando a navegação. É o caso do rio Tietê, Paraná, Grande, São Francisco, etc. Os rios de planície facilmente navegáveis, que são o Amazonas e o Paraguai, encontram-se afastados dos grandes centros econômicos do Brasil. Então, um dos nossos melhores rios, que é bom de navegar, ele fica afastado dos grandes centros de negócio. Por isso que não é tão vantagem hoje as hidrovias, os transportes hidroviários, tá bom? Nos últimos anos, têm sido realizadas várias obras com o intuito de tornar os rios brasileiros navegáveis, certo? Existem muitos projetos, usinas hidrelétricas aí investindo, mas mesmo assim ainda é um grande desafio, tá bom? Alguns aí, alguns transportes hidroviários, tá vendo? Alguns locais aqui, uma usina hidrelétrica, um porto. Olha só o tamanho desse aqui, todo coloridinho. Enorme, não é não? Carrega várias toneladas de cargas aí. O Brasil tem mais de 4.000 quilômetros de costa atlântica que pode se navegar,
certo? Boa parte dos rios navegáveis é no Amazônia, como eu falei. Os trechos hidroviários mais importantes do ponto de vista econômico encontra-se no sudeste e no sul do país, porque é onde tem as grandes concentrações, né, de locais econômicos que mexem com muito dinheiro, tá bom? O pleno aproveitamento de outras vias navegáveis depende da construção, né, de infraestruturas para poder receber esses meios de transporte. Ele tem que ter uma estrutura, não é qualquer estrutura. Olha aí, ó, que bonito, né? Navegação de cabotagem, tem vários tipos, né, na hidrovia. É um dos transportes mais importantes também. Olha aí as ferrovias agora. Transporte ferroviário é o realizado sobre linhas férreas para transportar pessoas e mercadorias. O mais antigo e o mais avançado, olha só que bonito. Seu surgimento está ligado diretamente com a primeira revolução industrial, ou seja, quando as coisas começaram a ficar diferente, a indústria começou a se modificar, equipamento novo chegando, mão de obra sendo especializada. Essa revolução ficou marcada por duas importantes inovações tecnológicas. A invenção da máquina têxtil, ou seja, aquela de costura, e a locomotiva, que é um transporte de via férrea, tá bom? A locomotiva, minha gente, ele deu um levante e revolucionou o jeito de transportar matérias-primas e mercadorias, por ser capaz de carregar um elevado número de toneladas ao mesmo tempo. A tecnologia moderna permite alta eficiência e velocidade a esse meio de transporte. Há hoje cerca de 1,3 milhões de quilômetros de ferrovias em todo o planeta. Então, para vocês terem noção, além das hidrovias, no Brasil foram criadas várias linhas férreas, que tem bastante importância no nosso Brasil e no mundo também, porque eles tinham uma facilidade mais rápida também de levar uma mercadoria de um lugar para outro. Olha aí, as mercadorias transportadas neste modal são de baixo valor agregado, em grandes quantidades de distância como minério, produtos agrícolas, fertilizantes, carvão, derivados de petróleo e etc. Dentre os países que mais utilizam as vias férreas, né, temos aí os Estados Unidos e a Rússia, uma parte da Europa Ocidental também. Em geral, o volume de cargas e a quantidade de quilômetros da malha ferroviária estão diminuindo gradativamente para dar lugar ao transporte rodoviário. Então, assim, temos algumas linhas sendo desativadas? Temos sim, mas que é um transporte muito útil, rápido e que não pega trânsito. Esse é o importante. As principais deficiências do transporte ferroviário estão na incapacidade de percorrer superfícies acidentadas, ou seja, superfícies mais altas ou mais baixas, isso aí dá uma deficiência nesse tipo de transporte. Apesar de levar elevados volumes de cargas por longas distâncias, o transporte ferroviário tem um alto custo na construção e manutenção das vias férreas, porque não é só manter a locomotiva, o trem, ou sei lá o que for. Também tem que ter uma manutenção nas vias, certo? Naquelas linhas férreas também. Vamos passar aqui algumas características do transporte ferroviário. Temos grande capacidade de carga, adequado para grandes distâncias, baixo custo de transporte, baixo custo de manutenção comparado ao rodoviário, claro. Possui maior segurança em relação ao modal rodoviário, visto que ocorrem poucos acidentes, furtos e roubos. Aí as desvantagens, vamos lá. Transporte lento devido às suas operações de carga e descarga. Baixa flexibilidade com pequena extensão de malha. Baixa integração entre os estados. Alto custo de implementação. Temos algumas vantagens e algumas desvantagens também. Aí eu trouxe aí algumas fotos para vocês verem sobre alguns transportes antigos e até alguns mais atuais. Veja como esse setor, como os meios de transportes vêm se transformando ao longo da história. Deixando focando aí para vocês verem. A roda, a carroça, a bicicleta mais antiga, né? Temos aí um bonde, o trem, a locomotiva,
o metrô, tudo isso veio evoluindo com o passar do tempo. Olha aqui mais um pouco, ó. Navio, barco, locomotiva, setor petroleiro, ó, aquelas balsas bem grandes, carros, bicicletas. Eita, tô vendo o impacto ambiental aqui, ó, essa fumaça desse carro. Tá vendo? Temos os foguetes também, que são transportes aéreos. E olha aqui, ó, a história do transporte urbano. O princípio, ó, montando em animal ou carruagem, certo? Depois, a carruagem aluguel puxada por animais. Antes eles montavam no animal e depois fizeram uma armação para ser carregada por eles. É o caso das carroças, né? Das carruagens. Aí eu tenho aqui, ó, liteiras. As liteiras eram escravos que levavam os seus senhores em uma cadeira, levando a cadeira, como se fosse aquelas procissão, aqueles andores, entendeu? Temos aí Paris, ó, Blaise Pascal inaugura serviço regular de transporte público. Olha aí, carruagens de 8 lugares, puxados por cavalos, distribuídos em 5 linhas. E aí a gente vai caminhando nessa linha do tempo. Olha aí, ó, aparecimento quase que simultâneo do transporte público em várias cidades, que é a Revolução Industrial. Depois veio carruagens de maior capacidade. Começaram a inventar alguns transportes que comportavam mais pessoas. Aparecimento do ônibus. Eita, olha um ônibus antigo aí, essa foto do meio. Surgiram os primeiros bondes também puxados por animais e também até aqueles bondes que iam pelas linhas, né? Que passavam pelo meio da cidade. Vamos para a hora da nossa atividade agora, pessoal. Nossa atividade de história de hoje. Vamos lá comigo? Olha aí, ó. Como meio de transporte pode ser dividido e qual deles você mais utiliza? Então, volta a aula lá no YouTube, se você esqueceu, para relembrar. Quais são os tipos de meios de transportes que existem? E depois você vai dizer aquele que você mais utiliza, tá bom? E na segunda pergunta, ó, pesquise, recorte e cole em seu caderno imagens de meios de transportes atuais. Você vai pegar, ó, aí alguma revista, jornal, vai recortar desenhos de meios de transportes e colar no seu caderno. Tira a foto e manda para a tua professora, tá bom? Que eu quero saber se você realmente está assistindo e está fazendo minhas aulas. E mais uma vez, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre os meios de transportes. E eu aguardo vocês, pessoal, na próxima aula. Ó, não vai esquecer, tá bom? Espero vocês na próxima. Beijos e tchau, tchau!